ele possa ser usado pelo Senhor e trazer tudo aquilo que a gente veio buscar, né? Então vamos estar orando, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, e viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Então, Senhor, aqui está o Teu servo, Senhor, usa, Senhor, com toda a autoridade, Pai querido, Senhor, e que nós possamos sair cheios, Senhor, da Tua palavra, Pai. Pai querido, que nós possamos sair cheios, alegres daqui, Senhor. Pai maravilhoso, venha usar o Teu servo, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, de misericórdia conosco, Pai querido. Senhor, o nosso país, Pai, que está passando por tantas dificuldades, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos amém. Meus amados irmãos, é com muita alegria no meu coração que eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor. Amém? Que essa paz ela possa ser não só da boca para fora, mas que ela possa realmente ser um efeito vivo e eficaz no decorrer da sua vida, da sua semana, do seu mês, do seu ano. Que essa paz ela possa ser evidente, principalmente nos momentos que a precisamos dela, nos momentos de conflitos, nos momentos em que parece que a discórdia está à beira da nossa porta e nós devemos lembrar que essa paz do Senhor, que nós ouvimos todos os cultos, ela deve ser não só de ouvir, mas ela deve ser de sentir essa paz. Amém, irmãos? Eu me chamo Anderson Rei, sou de Belém do Pará, assembleiano desde berço, nascido roxo. Hoje congrego aqui na igreja na Palhoça, estou há 2 anos morando aqui e estou completamente apaixonado pelo lugar e principalmente pelo povo carismático, apaixonante que são em Santa Catarina. Amém? E eu quero aqui agradecer ao pastor Wallace, que a gente tem caminhado aí já há mais de 10 anos, praticamente juntos, né? Desde quando eu conheci a irmã dele, que eu me apaixonei e casei com a irmã dele há 11 anos atrás. De lá para cá a gente tem caminhado muito, temos passado por muitas situações, muitas histórias, muitas coisas aconteceram até hoje, e ele continua juntamente comigo, de mãos dadas, louvando e servindo ao Senhor com muita alegria. Eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem de Deus, que eu vi grandes coisas acontecerem na mão deste homem, que me inspiraram a estar cada vez mais juntinho com o Senhor. Agradecer o pastor Júnior. Pastor Júnior, eu me identifiquei muito com você. Você é um cara assim, um cara muito elegante, um homem muito elegante, um homem que a gente sente a presença de Deus só na sua aparência, que dirá na sua fala. A gente sente a mão de Deus agir na sua vida. Ao pastor Janes, desculpa a familiaridade com as palavras, com o nome dos irmãos, eu tenho participado poucas vezes daqui, mas o irmão Janes, é isso? Irmão Janes, eu fiquei impactado com a primeira vez que eu vi você pregar aqui, fiquei maravilhado. Veio de um bom celeiro, né? Veio lá do pastor Raul, maravilha, a paz do Senhor. Amados, vamos ao que interessa. Estou muito feliz pelo privilégio de estar participando do último culto da campanha, é isso mesmo, né, pastor? O último culto da campanha, muitas coisas rolaram, muitas águas rolaram. É sexta? Mais uma, ainda falta mais uma, não é isso? Então muitas águas rolaram em todos esses dias da campanha, muitas coisas aconteceram, outras ainda estão para acontecer. E eu tenho certeza que aquilo que você colocou como prioridade para que acontecesse no decorrer dessa campanha, ou depois dessa campanha, ou até mesmo não tem uma prioridade para acontecer na sua vida, mas que vem simplesmente para adorar a Deus, eu tenho a plena certeza que o Deus que eu sirvo não deixará você na mão. Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as promessas e principalmente para estar estendendo a mão para aqueles que humildemente vêm buscar dele as forças que necessitam, que vêm buscar dele um milagre, algo em que a gente, quando Deus vê um servo dele lá do céu e a gente aqui de joelhos, humilde, clamando a ele, eu imagino que nesse momento Deus, ele começa a ter uma alegria profunda pelo simples fato dele saber assim: os meus filhos
continuam acreditando em mim. E quando você começa a massagear isso em Deus, é impossível Deus não estender as mãos e não ir a seu favor. Por isso tenho certeza que aquilo que você veio buscar, se não acontecer hoje, mas ela irá acontecer amanhã. Porque eu creio num Deus, que Ele é fiel e verdadeiro. E que mesmo que não aconteça como você queira que aconteça, não se preocupe. Todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Só quem ama a Deus, deixa eu ver aqui, levante a mão assim. E vamos começar a glorificar a Deus desde agora. Para que Deus traga uma palavra do céu. E que eu seja simplesmente um canal onde a mensagem vai descer aqui, chegar aí e chegar aqui. Amém? Abra comigo aí a sua Bíblia Sagrada. Esse livro que para mim não existe um manual do fabricante chamado ser humano mais perfeito que faça o homem caminhar nessa terra de uma forma que ele venha ter êxito do que a Bíblia Sagrada. Abra comigo. Eu vou fazer duas leituras, A primeira está em 1 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Aleluia, Jesus. Posso ler, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pode mudar um pouco a tradução. Agora vamos nos teletransportar para o livro, tema da festa, da campanha. Efésios, capítulo de número 5. É a última, né? É o último dia da campanha. O negócio ficou mais sério. É o último dia da campanha. Ou é agora ou nunca. Aleluia, Jesus. Que privilégio é esse. Efésios capítulo 5, versículo 14. São duas palavras totalmente distintas que você vai perceber comigo. Que diz assim: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, em umas traduções, e outras te iluminará. Amém? Agora feche a Bíblia aí, coloque do seu lado e vamos voar. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, querido Deus. Não anulando, Senhor, o que já foi orado aqui nessa noite. Mas eu peço que nesse momento, meu Deus, o Senhor possa falar conosco fortemente aquilo que o Senhor deseja transmitir aos nossos corações, meu Pai, e de que essa palavra, Deus, que Tu preparou, esse banquete para hoje à noite, meu Senhor, ela possa ser não só algumas palavras, mas para que elas possam ser, Senhor, nessa noite, um agente transformador da minha vida, meu Pai. Esse é o pedido, Senhor, me coloco na Tua disposição, meu Deus. Amém e amém. Assente, meus irmãos, fique à vontade. Amados irmãos, talvez você que chegou aqui, não sei, um pouco triste, talvez por alguma circunstância da vida, um pouco triste porque talvez pessoas ao seu redor estão te deixando triste, seja lá qual seja o motivo pelo qual você chegou, e talvez, claro que não todos, mas talvez alguns chegaram tristes à casa do Senhor, não porque não querem mais adorar ao Senhor, mas claro, às vezes por adversidades da vida, acaba deixando o ser humano um pouco abatido. Mas eu quero te dar aqui, pelo menos, antes de iniciar a mensagem, um grande motivo que você tem, para você esquecer tudo lá fora e aqui dentro, você dar gargalhadas de alegria, adorar a Deus com muita satisfação, porque esse motivo que eu quero te dar aqui é algo que só você tem. Você sabia que existem pessoas nesse exato momento que adorariam estar aonde você está?
mesmo passando por todas as dores, mesmo passando por todas as adversidades, desejariam muito se pudessem falar, se pudessem respirar, se pudessem ter a oportunidade da existência que você está tendo hoje. Eles estariam aqui, eles adorariam ao Senhor, mas muitos não têm mais esse privilégio que você tem, e eu quero te agradecer por você existir. O dom da existência é um privilégio, porque hoje você, mesmo passando por todas as adversidades da sua vida, você pode ainda aqui, com o ar que você respira, com o fôlego que Deus te deu, ainda olhar para o seu irmão que está ao lado e dizer: eu te amo. Ou chegar em casa e olhar para a mamãe, que talvez você ficou brigada com ela por algum momento, mas você pode chegar lá diante da sua família e dizer: mamãe, eu te amo, mamãe me perdoa, papai, eu te amo, papai me perdoa. Você ainda existe, e isso é um dos maiores motivos para nós nessa noite começarmos a levantar a mão assim desse jeito e começarmos a dizer: Senhor, obrigado por eu existir, Senhor. Isso é um grande motivo para nós começarmos a sorrir mais, a viver mais, a se alegrar mais, porque até o prezado momento Deus tem nos dado esse privilégio. Eu fico muito feliz com isso. Aleluia. Amados irmãos, livro de Efésios, Paulo escreve aos Efésios uma palavra muito forte, aparentemente parece ser dura. Existem dois paralelos aqui, pastor Wallace, nessas duas leituras. Por isso que eu fiz a questão de ler as duas leituras diferentes. Uma, para explicar que em 1 Pedro 2,9, aqui há uma breve explicação do que você é para Deus, aquilo que Deus lhe considera que você é para Ele. Essa é uma passagem muito forte, muito profunda, principalmente para aqueles que acham que não valem nada, aqueles que acham que estão à mercê da sociedade, aqueles que acham que não tem jeito, que a vida dele nada passa do que um zero à esquerda. Eu quero te dizer que Deus está nos falando, que Ele nos considera, como diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita. Você tem noção o que é isso, amigo? Você é raça eleita, você é nação santa, povo adquirido, e povo adquirido para propriedade exclusiva de Deus. Amigo, você não tem noção. É aqui um paralelo muito grande entre essas duas palavras. Uma, o Senhor está dizendo o que nós somos, aquilo que Ele nos considera que somos. Meu amigo, ser nação santa, ser povo de propriedade exclusiva de Deus é muito forte. Meu Deus do céu, propriedade exclusiva é algo que você tem, que é muito especial para você, e ter a exclusividade de Deus, você ser exclusividade dele, já dá para você começar a tirar essa falta de sorriso, começar a botar um sorriso no rosto, porque dá para entender que Deus te tem, não como alguém comum lá da família Rei ou da família Silva, não, aqui Deus está me dizendo que nós somos da família real. Você não tem noção, você faz parte da família do Rei. Aleluia! Mas a outra parte aqui me fala o seguinte: Efésios está me dizendo um versículo de aviso, despertamento, atenção. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sabendo vocês, sabendo eu, que somos raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, como eu posso ficar dormindo diante de algumas adversidades da vida? Está na hora, já que hoje é o último dia da campanha, você já ouviu muita coisa, do início da campanha até hoje, você já ouviu várias palavras de incentivo, de força, de diversidade de palavras diferentes aqui, mas está na hora de nós começarmos a ter a certeza de quem nós somos,
do que nós temos na mão, de que poder nós carregamos, que está no sangue de Jesus. Está na hora de arregaçarmos as mangas e dizer assim: eu fiz a campanha, agora eu vou despertar, eu vou começar a agir, eu vou começar a tomar posse daquilo que eu vim buscar, daquilo que eu estou com um propósito diante de Deus. Eu titulei essa mensagem O Despertar. Porque eu vim aqui, ouvir, se ajoelhar, orar, pedir, todas as quintas-feiras, e às vezes as coisas não acontecem. Será que não está faltando a gente se disponibilizar um pouco mais? Efésios é um livro daqueles que curto e objetivo. Eu adoro o livro de Efésios. Efésios não foi escrita de uma forma tão fácil por Paulo. Paulo está preso em Roma, aprisionado, preso por divulgar aquilo que hoje você tem com a maior facilidade do mundo, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo preso em Roma, as lágrimas desciam lá onde Paulo estava encarcerado, preocupado, triste, porque sabia ele que a cidade de Éfeso, aonde ele tinha passado 3 anos trabalhando fortemente ali para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, e não era simples, porque que Paulo foi a Éfeso e passou 3 anos lá. Lá era um local estratégico, era um local uma cidade portuária, igual Itajaí. Itajaí é portuário aqui, não é isso? Lá era onde tinha idas e vindas de muitas pessoas, e Paulo estabeleceu ali 3 anos do seu ministério, doando, porque ele sabia que dali seria mais fácil o Evangelho se difundir, porque era uma cidade portuária. E Paulo agora está em Roma. Ele criou vários amigos, criou familiaridades lá em Éfeso, mas agora ele está com um sentimento triste, porque ele sentia no seu coração que ele não voltaria mais à cidade de Éfeso, nunca mais, enquanto estava em vida. Agora ele estava em Roma, preso e preocupado com os irmãos que estavam em Éfeso. Preocupado porque ele sabia da fragilidade de alguém que está comendo ou tomando leitinho, que está começando no Evangelho, ver o seu maior líder lá em Roma, aprisionado, e agora, aquele que é um pouco fraco na fé, ver o seu maior líder, que orava para Jesus libertar, que orava para Jesus curar, que orava para Jesus transformar, e o poder era evidente na vida de Paulo, tão forte ao ponto de grandes milagres terem acontecido, até orar em homens e homens ressuscitarem. Agora o seu grande líder está em Roma, aprisionado, e não consegue sair de lá. E agora, como que ficaria o pessoal em Éfeso? Com essa preocupação no coração, Paulo triste, com seus livrinhos, com uma canetinha, começa a escrever aos Efésios que estava lá em Éfeso. E lá ele cria o livro de Éfeso. E tendo a oportunidade de um grande ministro do Evangelho, vinha até Paulo, o nome dele era Tíquico, que ele era de Éfeso, ia voltar para Éfeso, e Paulo teve uma ideia: olha, eu vou escrever o livro de Éfeso, mandar por Tíquico, vai para lá. Por que, Paulo, tem que mandar essa carta aos irmãos? Simples, Tíquico, porque eu estou preocupado, eu preciso fortalecer a fé dos irmãos, eu preciso mandar os irmãos despertarem da comodidade, caso venha ocorrer na vida deles. Eu preciso que eles venham entender que mesmo preso aqui, estou orando, sou preso do Senhor por causa deles. Eu preciso que eles entendam que se as adversidades vierem, se as guerras vierem, as guerras principalmente espirituais vierem, eles possam saber como utilizar as armaduras de Deus, capacete, espada, couraça e por aí vai. Paulo estava preocupado em deixar o povo preparado espiritualmente para qualquer adversidade que pudesse bater na porta dele. Esse era o propósito principal do livro de Efésios. Não só esse, mas também explicar a unidade e explicar ali a questão a unidade da família cristã na terra. Paulo tinha esse propósito. Você é um corpo, faz parte do corpo de Cristo. Queria explicar também que Cristo é a cabeça. Esse era o propósito principal
do livro de Efésios. Efésios, um livro curto, 6 capítulos. Você lê ele em horas e você vai se apaixonar se ler ele de uma vez só. É um livro espiritual, um livro profundo, um livro que apaixona todo ser humano que lê o livro de Efésios. 155 versículos, um livro muito curto, mas que contém algo profundamente forte para as nossas vidas. Paulo me ensina também a forma dele, de quem ele era, o que ele tinha, principalmente uma das características mais fortes que Paulo tinha, me incentiva a tentar ser também. Se você está aqui nessa noite, cultuando a Deus, no culto, de campanha, orando, se pondo de joelho, é porque você tem determinação. Mas eu fico pensando assim, o que Deus viu em Paulo, pastor Wallace, para usar Paulo de uma forma tão profunda, tão poderosa, ao ponto de coisas que ele escreveu, está aqui agora, fazendo efeito na minha vida e na sua vida. Por que Deus não usou? Outros estavam ali, caminhando com Jesus. Paulo não caminhou com Jesus, não estava com Jesus diretamente. Mas Deus utilizou Paulo de uma forma tão tremenda, que eu fico a me perguntar. E Deus acabou me respondendo, que quem não quer ser usado por Deus de uma forma tremenda como Deus usou Paulo? O apóstolo Paulo, escolhido através de uma queda de um cavalo, e ele começou a enxergar mais coisas quando estava cego para este mundo, do que quando ele estava vendo este mundo. Quando Paulo cai do cavalo, vocês sabem a história, ele começou a enxergar coisas inefáveis. Eu aprendo já aqui com Paulo, quando nós começarmos a tirar a visão das coisas terrenas, nós começaremos a enxergar as coisas grandes de Deus na nossa vida. Paulo, antes de cair do cavalo, ele era alguém que perseguia o projeto de Cristo na terra. Que coisa diferente. Agora ele, divulgador do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que chamou a atenção de Deus para ele escolher Paulo de uma forma que ele era um escândalo aquilo, ver, poxa, mas Paulo perseguia cristãos, ele estava determinado a pegar cartas com grandes homens e perseguir cristãos de ponta a ponta, de cidade em cidade, ao ponto de colocar sua própria vida em risco, em prol daquilo que ele estava defendendo, que era o quê? Acabar com a seita dos cristãos. Paulo tinha essa determinação e isso em mente. Isso chamou a atenção de Deus, porque ele estava fazendo mal? Não, isso chamou a atenção de Deus pela determinação dele. Só quem persegue alguém ao ponto de matar, está colocando sua própria vida em risco. Quem sai de cidade em cidade, querendo acabar com uma ideologia, segundo ele na época, chamada seita dos cristãos, só quem tem toda essa disposição de ir, de vir, de gastar tempo, é porque ele era determinado naquilo que ele cria. Ele cria no judaísmo de uma forma tão forte, que Cristo para ele nada mais era do que uma seita que apareceu de uma hora para outra. Mas teve algo que chamou a atenção de Deus, para Deus usar ele e tirar ele lá de onde ele estava, contrário à fé cristã, e trazer para o nosso lado aqui. Teve algo que chamou a atenção de Deus. Paulo era um homem preparado. Ele era um homem que, desde a sua infância, sabia a Bíblia inteira de ponta a ponta, aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, um dos maiores teólogos na época. Ele era um homem preparado, ele era um homem determinado. O que me faz pensar que Deus olhou em Paulo e escolher Paulo para esse propósito é essa grande determinação dele. Houve uma eleição no céu e debateram entre si, discutiram entre si e entenderam. Imagine só, se trouxermos Paulo com essa grande determinação dele, de caçar cristãos de ponta a ponta, defendendo aquilo que ele não conhece, mas ele coloca a vida dele em risco, em prol daquilo que ele não conhece, contra aquilo que ele não conhece. Imagina só, se trouxermos esse homem para cá, ele vai fazer um reboliço, vai transformar e virar o mundo de cabeça para baixo, e o nosso evangelho vai chegar lá na cidade de São José, onde os irmãos irão fazer a campanha Fidelidade à Família.
Essa foi a conversa no céu. Olharam em Paulo uma grande oportunidade de um homem que poderia causar todo esse impacto e hoje pudéssemos usufruir daquilo que ele tinha para oferecer, Deus para a gente. E agora Paulo cai, Deus transforma ele está do nosso meio. Mas qual a ideia principal do que eu quero aplicar isso na minha vida? Isso me faz entender por que Deus às vezes usa um mais do que outros, aparentemente. Por que Deus às vezes permite que um irmão fique no banco, não passa daquilo, fica naquilo para sempre, e outros ele utiliza como grandes homens, que leva até para Brasília, como Marcos Feliciano, grandes homens que a gente fica às vezes estagnado. Como é que Deus utiliza tanto homens, enquanto tem outros que estão parados no banco, sentados? A diferença está, porque Deus poderia utilizar todos os discípulos ali para fazer o que Paulo iria fazer, que era grandioso. Por que Deus não utilizou? Talvez Deus viu mais determinação em Paulo, porque ele estava correndo a vida dele, em prol daquilo que ele estava defendendo. Coisa que talvez Jesus não viu, até mesmo nos discípulos, que fugiram, negavam, mas não deixaram de ser seguidores de Jesus. Não é isso a ideia que eu estou querendo passar, que eles eram piores ou melhores. O que eu quero passar é que às vezes a gente quer algo grande para a nossa vida e a gente não usa a grande determinação que Deus pode crescer na sua vida. Eu tenho a plena certeza que se você colocar em prática essa determinação de se dispor, de colocar de pé, de chegar na sua casa e dizer: eu não aceito essa família do jeito que está, sem amor, sem isso, sem aquilo, eu não aceito a minha vida financeira como está, eu não aceito essa falta de vontade de ir para a igreja, Senhor, eu não aceito, eu me coloco de joelho, porque por essa causa, Senhor, eu vou me colocar de joelhos. Quando Deus começa a ver essa grande determinação na nossa vida, as coisas vão começar a acontecer. Foi por isso que Deus utilizou Paulo de uma forma grandeza, de uma tamanha grandeza. Ele tinha uma grande determinação na vida. Às vezes a gente fica esperando as coisas acontecer. É por isso que eu trouxe essa mensagem aqui hoje. Deus me deu ela de madrugada. A gente quer tanto de Deus. A gente quer tanto de Deus, principalmente quer ver a gente ficar louco por Deus, a gente cair com uma doença. A gente fica louco por Deus, mas não passa daquilo, porque falta determinação naquilo que você quer. Ou será que estamos dormindo? E é um perigo muito grande se estarmos dormindo. Eu vou mostrar agora aqui para você o grande perigo disso. Estar dormindo, aqui na Bíblia Sagrada, não quer dizer o sono físico, não é isso. A ideia aqui é estar desprotegido, despreparado, desavisado, acomodado. Isso é um risco muito grande. As coisas não andam, a igreja não cresce, o ministério não anda, o ministério do louvor não anda, o ministério jovem não anda. Será que estamos dormindo? Está na hora de Deus ver essa determinação para Ele crescer essa igreja, crescer a sua vida, crescer os ministérios, e que o Evangelho de Jesus Cristo continue crescendo através da sua vida. Mas como que isso vai acontecer se colocarmos os braços cruzados e só ficarmos esperando em Deus? Existe um momento que eu quero simplificar aqui para você, através dessa história que eu vou contar agora aqui, para mostrar a importância, ou melhor, o grande risco, pastor Wallace, de estarmos, às vezes, acomodados. Há um risco muito grande para isso, um risco horrível. Vamos nos transportar agora, é a hora, meu Deus, 9h15, para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9, não precisa ler, eu vou narrar aqui para você o mais rápido possível, por causa do tempo. Nesse capítulo, nesse versículo em diante, conta a história do momento que esse grande homem de Deus chamado Paulo está pregando em um cenáculo que tinha no mínimo 3 andares de altura. Paulo foi até lá para orar com os irmãos no primeiro dia da semana, era num domingo, que maravilha. No domingo, para partir o pão logo cedo pela manhã. Mas no começo da noite, Paulo começa a pregar fervorosamente, poderosamente. Eu queria ter a oportunidade de ver Paulo pregar.
aquele homem deveria ser um homem com conhecimento estarrecedor. Um homem que para onde ia carregava os livros. Em várias passagens bíblicas a gente vê isso: eu trago os meus livros, eu estou preso, mas traga, eu quero. Conhecimento, era um homem que buscava, era aqueles homens assim que quando pregava, atraía multidões, eu imagino eu. Paulo está pregando num grande cenáculo, com muitas pessoas alegres, porque um grande homem de Deus estava pregando naquele local, e talvez poderia ter uma festa naquela igreja, naquela congregação, porque Paulo estava pregando até a meia-noite, e diz que ele ainda falava até o alvorecer, ou seja, até o amanhecer. Paulo pregando, poder de Deus, algumas irmãs sapateando, outros pedindo a Deus, outros chorando, milagres acontecendo, até que um momento Paulo se assusta, por causa de um barulho estarrecedor aconteceu naquele local. Paulo se assustou, logo se alvoroçaram algumas pessoas, alguns ficaram nervosos, o porteiro, o dirigente, todos ficaram nervosos. O que foi? Quando correram lá, tinha um corpo no meio do cenáculo, um corpo de um homem jovem, estava morto. O nome dele, Eutico. Eutico não tem muita coisa na Bíblia que fala acerca dele, mas se sabe pelo menos que era um jovem por nome de Eutico, e se sabe também que o significado dele significa afortunado. O significado do nome Eutico significa afortunado, se for olhar no lado grego da palavra do nome dele, afortunado, e afortunado significa homem de boa sorte. Homem de sorte. Se não fosse um homem de Deus, cheio do poder e da graça para estar pregando no momento que ele caiu da janela, foi um homem de sorte mesmo. Eutico cai da janela do 3º andar, diz a minha Bíblia Sagrada em detalhes, porque ele estava encostado em uma janela, ninguém sabe, talvez por cansaço físico. O cansaço físico nos leva ao sono mais rápido, e ele encostado na janela, ninguém sabe se um vento forte o derrubou, se alguém o encostou, porque tinha uma multidão muito grande naquele local onde Paulo pregava, e Eutico se encosta na janela, jovem, Paulo pregando, e talvez até por um susto, de uma palavra forte ali, cheia do poder, ele se espanta, caiu da janela, 3º andar e se encontra morto. Esse era o cenário da história. Paulo corre naquela hora até Eutico, deita em cima dele, abraça e diz: calma, deixa aqui, vai dar tudo certo. Alguns já tinham corrido nele e tinham colocado a mão no pulso, tinham colocado a mão aqui no pescoço, perceberam que ele estava morto. Morreu porque caiu do 3º andar. E eis aqui uma breve explicação. Essa história não foi para explicar 100% do que aconteceu lá ou não, mas é para explicar uma trajetória que Eutico passou até o momento da sua morte. Em milésimos de segundos, aconteceu nessa leitura, nessa história, 3 etapas no mínimo para Eutico chegar ao estado da morte física. Mas ainda bem que ele era um homem de sorte. Paulo orou e ele ressuscitou. Eu trago um paralelo dessa passagem para as nossas vidas atuais. Não que você está morto, não é isso. Não é isso que eu quero explicar, que você está em pecado, ou que eu estou em pecado, embora todos nós pecamos. Não é isso, calma. Talvez o que está morto aqui é os seus sonhos. Talvez o que está morto é a sua família. Talvez aquela comunhão que tinha, aquele desejo de louvar a Deus na escola dominical ou na escola doméstica, no culto doméstico junto com a sua família, morreu. Talvez o desejo desenfreado que você tinha quando aceitou a Jesus no início da sua caminhada cristã, morreu. Talvez o seu projeto de tocar a sua empresa grandiosamente está fria, morreu. Talvez a sua amizade com a sua mãe que você tinha, ou com o seu pai, morreu. Talvez alguma coisa na sua vida que era prioridade, nesse momento, encontra-se morto. Mas existe 3 processos para esse estado de morte chegar aonde chegou. Perceba comigo que Eutico, esse jovem, estando no 3º andar, ele foi acometido de um sono. Isso é muito evidente que eu acabei de falar aqui.
Mas geralmente, quem pega no sono fácil, ele está cansado. Correto? Amém? O cansaço leva. Quem sabe antes que era um cara, um homem jovem, numa terra muito quente, talvez trabalhou o dia inteiro e tinha que, de certa forma, ficar até tarde ouvindo a palavra de Paulo. E a palavra, quando o homem está sedento de Deus, com sede de Deus, não tem palavra ruim, irmão. Ele quer ouvir tudo que sai da Bíblia Sagrada. Eu imagino que talvez poderia estar muito cansado pelas adversidades da vida, e ele se encosta numa janela. E o primeiro processo para ele morrer, pastor Wallace, foi ele não tomar cuidado com o cansaço físico dele. Será que talvez não estamos cansados espiritualmente na nossa vida, nos nossos propósitos? O que é isso, irmão Anderson? Cansaço espiritual existe. Estou cansado de ir à igreja, estou cansado de ouvir aquele pastor, estou cansado de ouvir aquele cantor, estou cansado de ir domingo para a igreja, não aguento, estou cansado. Será que isso não tem acontecido nos nossos dias? E às vezes a gente não atenta para esse lado, de que esse suposto cansaço físico, que significa aqui na palavra o cansaço espiritual, por estar às vezes envolvido muito com coisas da terra, às vezes a gente acaba se cansando das coisas espirituais. E quando isso acontece, estamos na trajetória da morte. Quando eu trabalhava empregado, que hoje eu trabalho para mim mesmo, minha mãe farmacêutica, pastor Wallace conhece ela, dona Eliana, eu tinha que trabalhar pela manhã, o dia todo na verdade, no final do dia eu tinha que ir para a escola, estudar até 10, 11 da noite, eu tinha recém-casado, eu estava para ficar louco. E eu dizia, mamãe, o que é que eu faço? Não estou aguentando trabalhar o dia todo lavando carro, que eu lavava carro o dia todo. Isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, se eu não me engano. E minha mãe farmacêutica dizia assim, meu filho, eu vou colocar um coquetel aqui, complexo B com vitamina C, um conjunto de complexos de vitamínicos, vou aplicar na sua veia e você vai ficar energizado, vai acabar com esse cansaço. E eu tomava, ia trabalhar no próximo dia cheio de motivação, não sei se psicologicamente, porque a palavra da minha mãe eu acreditei e tal, e também o efeito ali, dos processos de medicação que o coquetel aplicou na minha veia, e eu trabalhava, lavava o carro mais rápido, ainda tinha tempo de sair de lá, e sair da escola, ainda dar uma malhada, que eu tinha vontade de ser grande. Ainda bem que eu não cheguei lá, né? Mas fiquei pequenininho mesmo. Mas qual é a ideia disso aqui? É que se eu não ficasse criando artifícios, nem que seja psicológico da minha mãe, ou medicamentais, para eu ter energia suficiente, eu não daria conta de caminhar naquela minha vida. Será que não está faltando vitamina para você aqui hoje? Será que você não está cansado demais, se esgotando fisicamente e psicologicamente, ou espiritualmente, se esgotando com os compromissos do dia a dia, ao ponto de você ficar tão esgotado lá, que chegando aqui você está cansado? Está na hora de despertar, irmão. A gente às vezes dá mais valor naquilo que vai acabar do que aquilo que nunca vai acabar. A gente está mudando os papéis, a gente tem que dar mais de nós aqui e dar menos de nós aqui, não que não seja importante, mas nos envolvermos mais aqui. Eu estou falando vida espiritual, vida material. O bom, pastor, é que essa palavra é magnífica. Ela fala dos dois lados. Eu estava comentando com a Alice ali, eu adoro a Bíblia Sagrada, porque ela está cortando aqui e está cortando lá. Isso é magnífico. Porque aqui eu sou só um canal, é um vaso imperfeito, transmitindo algo que sempre será perfeito para a sua vida. Mas não se preocupe, se você está cansado aí de tantas coisas da vida, ou até mesmo da vida da igreja. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Eu estou cansado. Então escute, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, querido, o segredo aqui é esperar no Senhor,
Ei, querido, você não entendeu, é esperar no Senhor. Não, querido, não é cruzar os braços e esperar no Senhor. Não, só espera no Senhor quem pede para o Senhor. Ou seja, é se colocar de joelho. Porque se eu estou esperando no Senhor, é porque eu estou esperando uma resposta dele do céu. E se eu estou esperando uma resposta do céu, é porque eu me coloquei de joelhos em oração, de petição. Se eu estou esperando no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Ou seja, se eu estou aqui me pondo de joelho para este propósito, é sinal que eu estou esperando no Senhor. Paulo até tem uma palavra igual a essa lá, no versículo 6 de Efésios. Na verdade, o capítulo 10, o versículo 10, né? Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está fraquinho? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Quer forças, irmão, para continuar essa campanha? Vamos então continuar buscando a Deus. Quer força, irmão, para fazer com que a vitória chegue na sua família? Vamos continuar buscando ao Senhor. Quer força, quer ter energia, quer ter vitaminas espirituais? Venha para a casa do Senhor, porque eu vou te dar um exemplo aqui claro, meu irmão. Eu vivo isso quando eu falto um domingo na igreja. No outro domingo eu estou cansado. No outro domingo dá um desânimo, poxa, não estou com vontade de ir para a igreja hoje, mas sabe por quê? Porque a gente faltou domingo passado. O exemplo que eu estou dando, eu sinto isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essas vitaminas aqui, complexo B e polivitamínicos espirituais que a gente busca, é na igreja, porque quando você vai na igreja no domingo, você já sai da igreja cantando o hino, e se tiver um culto no próximo dia, você for de novo, você fica com vontade de ir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e você fica energizado, cheio de vitamina. Não largue a casa do Senhor, não pare na obra do Senhor, não pare de ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente refaz as energias. Quando a gente louva ao Senhor, a gente refaz as energias. Quando a gente canta ao Senhor, se reúne entre os irmãos, a gente refaz as energias. As baterias precisam estar carregadas para não vir um cansaço. Isso é importante, pastor Wallace. Mas Eutico, aparentemente cansado, dormiu. O segundo processo para ele chegar na morte, depois do cansaço, foi o sono. O sono significa estar desapercebido, estar despreparado. Quem está com sono está mais propício a relaxar. E a Bíblia está me dizendo aqui que ele dormiu. E a Bíblia também está me dizendo aqui em Efésios: se você dormir, ou se os seus sonhos estão dormindo, despertas tu que dormes, e Cristo te iluminará. Terceiro processo, o pior, antes da morte, ele caiu. Terceiro processo, Eutico caiu. O que levou à queda de Eutico? Estava cansado de vir para a igreja, cansado do pastor e dos irmãos. O que causou a queda de Eutico? Ele dormiu, ele relaxou, ele não ficou percebendo as coisas. Dormiu e ele caiu. Essa queda não é só uma queda no pecado, embora isso também faça uma importância muito grande. Pecar, todos nós pecamos, mas permanecer no erro, permanecer no pecado, permanecer desregrado no erro, isso sim é cair. Porque pecar, a Bíblia diz que não tem um justo aqui que não peque, ou que não pecou. Mas cair pode ser talvez a sua família, que ia no nível de confraternização, no nível de amor, no nível de sinceridade, de fidelidade, caiu desse estágio, e está no estágio lá embaixo, caído. A sua família está caída. Ou sua saúde, que vinha lá em cima, no terceiro andar daquele cenáculo, agora sua saúde caiu. Ou será que a sua comunhão com o seu pastor, o seu irmão, com a sua irmã, que vinha num estágio muito alto, a sua comunhão com sua mãe, com o seu pai, agora caiu? Ou foi somente os seus sonhos que caíram? Não se preocupe. A palavra diz aqui, em Salmo
145:14, mesmo que você tenha caído, mesmo que os seus sonhos caíram, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Se está abatido alguma área na sua vida hoje, Deus vai levantar. Deus vai tirar, botar a mão lá em você e vai dizer: meu filho, mesmo que os teus sonhos caíram, mesmo que derrubaram os teus sonhos, mesmo que a sua família caiu, mesmo que você esteja caído, eu te levanto pela minha mão poderosa e te coloco novamente no terceiro andar do cenáculo. Aleluia! Mas voltando para a realidade de Eutico, depois da queda, é o maior risco. Eutico caiu e morreu. A gente não pode chegar a esse estágio da queda, porque pensa comigo, vencer o cansaço é mais fácil. É mais fácil você repor energias, é mais fácil porque Deus vai te repor energias, é só pedir a Ele que Ele vai te dar forças para continuar na caminhada, tirar aquele cansaço. Mas irmão, quando se dorme, quando se sai da consciência física, aí o negócio é mais dolorido. Ele já está dizendo: ei, despertas tu que dormes. Ele compara como morto quem está dormindo. Se você esqueceu os seus sonhos, se você esqueceu sua família, se você desistiu do seu projeto, como se estivesse dormindo, os seus projetos, os teus sonhos estão mortos. Eutico morreu. E agora? Não cuidou dos processos, do cuidado antes de cair. Está na hora, irmão, de nós cuidarmos de todos esses processos, evitar o cansaço. Venha para a casa do Senhor, busque, comece a ler a Bíblia Sagrada antes de entrar nesse processo de declínio espiritual. Isso não é só para a área espiritual, isso serve para qualquer área da vida. Como eu disse, não se preocupe também, porque se você morreu, João, capítulo 11, versículo 25, se os seus sonhos também morreram, ou estão à beira de uma morte, não se preocupe, pastor Wallace. Jesus disse um dia para Marta, quando Lázaro estava morto: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está dizendo para você nessa noite: não se preocupe. Se você entendeu que alguma coisa morreu na sua vida, Deus está dizendo que ainda que esteja morto, vai reviver pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Não só o corpo físico morre, existem algumas coisas que nós estamos deixando morto na nossa vida, mesmo sendo crente, mesmo sendo preparado, ou está preparado para ir para o céu, nós estamos deixando às vezes coisas mortas na sua vida. Vou dar um exemplo da vida, em rápidas palavras para eu terminar. O que estava morto? Um exemplo na vida da minha irmã, um exemplo. Minha irmã crente desde o nascimento, e ela sabendo que um dos irmãos dela estava morto nas drogas, desgraçado, morando na rua, dormindo no papelão durante muitos anos. A minha irmã, ela vendo um dos irmãos dela numa situação degradante, ao ponto de não ter nem o que comer, aquele irmão dela, morando na rua, como eu falei, desesperado, louco para morrer, porque não aguentava a vida que vivia das drogas. A minha irmã, por muitos anos, não agiu. Um exemplo que eu estou dando, vendo o irmão dela lá, por que ela não poderia ir lá? Será que ela estava morta, ou cega, ou dormindo para aquela situação? Mas um dia ela ressuscitou. Sabe o que ela fez? Ela disse: eu vou lá, eu não vou admitir essa situação na vida do meu irmão. Ou seja, ela ressuscitou. Ela saiu de um estado de sono, que às vezes a gente está dormindo para uma situação acontecendo na nossa casa, sendo crente, dentro da igreja, estamos dormindo, mortos, para algo que está acontecendo na sua casa, que você poderia chegar lá com autoridade, poder que Deus te deu, e começar a orar por aquela situação. Minha irmã ressuscitou, deu a louca, ela foi,
de Imperatriz do Maranhão até Belém, chegou lá e disse assim: ei, tu que está dormindo no papelão aí, eu não aceito isso na sua vida, eu vou te levar para a Imperatriz do Maranhão. Vou te levar para a Imperatriz do Maranhão, você vai largar essas drogas em nome de Jesus, você vai parar de dormir na rua, nesse papelão, você vai ter comida em nome de Jesus, porque eu sirvo um Jesus que cura, batiza e liberta, e ainda leva para morar no céu. Aleluia! Minha irmã ressuscitou, no mínimo, a vida de um rapaz, irmão dela, chamado Anderson Rei. Esse que está pregando aqui. Estou aqui, sabe por quê? Porque alguém não deixou morto um projeto na vida de alguém. Está na hora de você começar a ver o que é que está morto na sua vida aí. O que é que está morto na sua família que vai começar a ressuscitar hoje. Ah, Anderson, o que é que eu devo fazer para ressuscitar na minha vida algo que está morto? Que eu cheguei nesse extremo, deixei passar pelo cansaço físico, sono, caí. A única coisa que eu sei de mais certeza é que Jesus disse que sem Ele, em João 5,15, sem mim, nada podeis fazer. Não faça com a sua força própria, porque nós estamos em uma batalha que, como Paulo diz também em Efésios, antes de falar sobre as armaduras, ele fala que nós estamos em uma guerra, e essa guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra um mundo espiritual. Então a prontidão de batalha, pastor, já para finalizar, de nós que estamos aqui, é diferente da batalha do exército que está lá. O exército, ele tem que estar de pé, de sentinela, com a arma apontada para frente, porque senão ele corre risco de morrer. O nosso exército é mais poderoso. A gente não precisa de um fuzil AR-15, nem de uma pistola israelense. Basta a gente ter a Bíblia Sagrada, calibre 66, e a posição de batalha que você vai guerrear a partir de hoje, e vem guerreando, que eu creio que alguns já, não é mais assim de batalha, de ataque, porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, nem é contra o espírito. Nossa posição de batalha, nessa noite para encerrar, está ali, ó, Efésios 3, por esta causa eu me ponho diante do Pai, por esta causa eu me ponho de joelho. A nossa posição de batalha aqui é essa aqui, ó. Ó Senhor, Tu sabe, Pai, que com as minhas forças eu não consigo, mas o meu Deus pelejará por ti, meu irmão. Se você estiver acordado, de joelho, posição de batalha espiritual, o Satanás não vai ter poder na sua vida, exército inimigo não vai vencer, porque você está diante de uma posição impossível de Deus não agir a seu favor. Aleluia, fique de pé comigo, vamos orar a Deus. Aleluia. Prepare o hino, irmão. Irmã, prepare o hino cheio do poder e da glória de Deus, que hoje nós vamos passar a entender que nós estamos de joelho. Então nós estamos aqui, meu irmão, acordados, não vamos desfalecer. Não vamos desfalecer, irmã, cante o hino. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força